Um casamento perfeito, tratando de pele, é muito difícil. Por quê? Porque, como nós vimos na aula passada, a pele é extremamente responsiva. Uma pele sensível responde de maneira diferente. E constantemente eu pego de vocês mesmos, de alunos, né? Professor, eu fiz um peeling numa pele sensível e esse peeling eu faço em todo mundo e nunca deu nada, mas nessa paciente a pele manchou, a pele hiperpigmentou. É assim mesmo. É desse jeito. A pele vai responder de acordo, acorda diferente, responde de forma diferente. Então, a ideia dessa aula é entender. E aí eu vou trazer... É uma aula densa, hein? É uma aula densa, mas eu vou trazer a explicação molecular por que o melasma se torna resistente. Por que a mancha é difícil de ser removida depois que ela é formada. Então, a gente vai entender essa base, mas eu prometo que eu vou fazer umas analogias e vai ficar mais fácil de vocês entenderem, tudo bem? Essa vai ser a nossa proposta. Boa noite, pessoal. Vamos chegando aí, que hoje a gente tem bastante coisa. Hoje vai ser uma live bem mais longa do que normalmente a gente faz. Nós estamos no YouTube, aqui no meu canal do YouTube e também no Instagram. Então, aproveita esse tempinho aqui que eu preciso esperar o pessoal entrar, né? Porque o pessoal reclama, você começa a live e já vai dando aula. Mas é porque eu não gosto de enrolar, né? Mas a gente tem que esperar o pessoal entrar. Então, vamos lá nos nossos combinados. Convida o colega. Quem está aqui no YouTube, clica aqui em compartilhar, manda a live para o colega para ele assistir também, que é uma parte muito importante. Quem está lá no Instagram também, aproveita para compartilhar. Curte aqui a aula se gostar. Se não gostar, não curte não, hein? E se você não está inscrito aqui no canal, aproveita para se inscrever. Tem muito conteúdo bacana, tem muito vídeo legal. E para você ficar sempre atento aqui aos avisos, ok? Hoje a gente tem muita coisa para falar para vocês. E eu dividi essa live em 5 etapas. Para você já entender o que te espera essa noite, tudo bem? Primeira etapa, aguardar os alunos entrarem, né? Eu falo que é a etapa da enrolação. O Augusto fala que é para a gente esquentar a live. Então, primeira parte, enrolação. Isso que a gente está fazendo aqui. Mas é curtinho, hein? 5, 10 minutinhos. Segunda parte da live vai ser a aula propriamente dita, ok? Fechando a aula, eu vou para a terceira parte da live, que é a apresentação da comunidade Elite dos Peelings, porque hoje é a abertura da turma 7, então você precisa se preparar, ok? E, tem umas coisas aqui para eu mostrar para vocês, já tomou, vou mostrar outra aqui também, tá vendo? Tá vendo? Tem mais coisa aqui para vocês conhecerem, Espera então, terceira parte, eu vou apresentar a comunidade e vou trazer as novidades para vocês. Na quarta parte, a gente abre as inscrições e eu abro para as perguntas. Lembra que na aula 1 e na aula 2 eu não respondi perguntas? Hoje é o dia de você colocar as dúvidas, tanto da aula 1, da aula 2, da aula de hoje e do curso da base, o curso lá que nós fizemos da base, fisiologia e anatomia da pele. Então, você aproveita para tirar a dúvida que hoje eu vou escolhendo as perguntas, obviamente, tem muita pergunta repetida, eu vou selecionando e tal. E na última etapa, eu vou dar a terceira palavra-chave para você concorrer lá ao jaleco da Elite. Então, você precisa ficar. Quem quiser, hein? Quem quiser, tô com sono, tô cansado. Não tem problema, pode ir a hora que você quiser. Mas quem quiser, nós vamos seguir essa etapa. A abertura, a aula, a apresentação da comunidade Elite dos Peelings e a abertura das inscrições, tira dúvidas das 3 lives e a terceira palavra-chave do sorteio do jaleco, tá? Pessoal, aproveitem para concluir o curso gratuito, a base lá na plataforma da Acadêmica. Ele vai ficar disponível só até domingo gratuito. Depois, só quem fizer parte da comunidade Elite dos Peelings, tá bom? Não deu tempo de assistir. Se você for se inscrever ou já for aluno da Elite, não precisa se preocupar, que você vai poder assistir a qualquer momento, quando você desejar.
Para quem precisa concluir, para emitir o certificado, você precisa assistir 95% das aulas até no domingo. Na hora que você concluir o curso, vai aparecer o botãozinho escrito gerar certificado e já vai ser gerado um PDF do seu certificado automaticamente. Mas você precisa concluir 95% do curso, não é moleza não, tá? Tem que estar lá concluindo, hein? Tem que estar lá concluindo. Bom, as aulas 1 e 2 da nossa jornada, que nós falamos de pele sensível, nós falamos nas aulas passadas, nas lives passadas, elas estão disponíveis lá na Acadêmica, no curso A Base. Então, você consegue assistir lá. Basta você acessar academica.com.br para você poder assistir. Tudo bem? Bom, então esse é o nosso combinado. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu esqueci. Vamos então começar com o conteúdo que eu quero fazer uma abordagem. Vou bem calmo, bem devagar. Segurem as perguntas, tá bom, pessoal? Segurem as perguntas que eu vou responder depois que eu apresentar a comunidade Elite, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Já deu tempo suficiente para todo mundo chegar. Deixa eu achar aqui o meu slide. Achei. Deixa só eu iniciar aí, pessoal. Pega a canetinha aí para vocês irem se organizando. Os meninos lá da Acadêmica vão me dar o suporte aqui. Deixa eu só ver aqui para ver se ele está achando aqui a minha aulinha aqui. Um minutinho só. Espera aí que eu já vou. Oi? Espera aí que eu vou achar a minha aqui. Bom, depois eu procuro aqui. Muito bem, pessoal. Hoje, o nosso objetivo aqui hoje é falar sobre essa associação que é muito utilizada. A associação de peelings e de melasma. É um casamento que dá certo. Só que ele precisa ser muito bem feito. Se você exagerar um pouquinho na dose, a resposta pode não ser a esperada. E a gente vê muitos casos de aumento do escurecimento da mancha usando peelings químicos. Ou até mesmo um efeito rebote. Eu não gosto muito desse termo, né? Mas pode acontecer. Você ativar uma resposta de hipersensibilidade do melanócito, uma hiperpigmentação por conta de uma inflamação causada pelos peelings. Nós vimos que o mecanismo de atuação dos ácidos é promovendo uma inflamação. A inflamação é o sinal que vai levar à injúria para trazer uma resposta biológica. Você gerar uma esfoliação da pele, renovar e afinar o extrato córneo, promover uma retração do tecido. Nós vimos que os ácidos possuem vários mecanismos de ação. Esfoliativo, queratolítico, ácidos que promovem estímulos diretos na derme, que são os peelings de selamento, ácidos que geram necrose, que geram uma lesão buscando uma retração desse tecido. Obviamente, você vai conhecer todos e aplicar o mecanismo de acordo com a necessidade do seu paciente. Nós vimos que se você utilizar ácidos muito agressivos em peles muito sensíveis, você pode ter uma intercorrência, um eritema, uma reação de hipersensibilidade, conteúdo das aulas passadas. Hoje, eu quero trazer para vocês como que nós vamos casar a utilização de ácidos em pacientes que já têm mancha. Só que antes de eu falar para você, usa esse e não usa esse, eu quero te mostrar por que o paciente que tem mancha, você precisa ter uma cautela redobrada. Há certas situações que você nem vai utilizar o ácido como primeira alternativa. Eu vou falar, você precisa aqui nesse caso desinflamar essa pele, porque o melasma já está respondendo a uma inflamação prévia. Seja porque o paciente está em estresse oxidativo, seja porque o paciente vem de uma irritabilidade de outros procedimentos, entrar com ácidos nessas circunstâncias é você pegar e ativar ainda mais essa mancha. Nós vamos achar o momento correto, achar a hora correta de entrar com peeling. E pensando em mancha,
na sua cabeça sempre tem que vir a seguinte premissa: para peles com melasmas, menos é mais. Em tudo, em tudo. Hoje nós vamos abordar sobre os peelings, mas isso serve para outros procedimentos. Por exemplo, microagulhamento. Você pode ir no microagulhamento até uma profundidade de 2, 2,5. Para o melasma não funciona. Melasma sempre menos é mais. Muito bem. Bom, qual é o ácido seguro para nós tratarmos o melasma? É uma resposta que não é difícil de ser dada. Nós precisamos, vou dar uma resposta parcial e a resposta final vai ser no final da aula. Nós precisamos utilizar ácidos que gerem o mínimo de agressão para esse paciente. Então, peraí, Márcio, então quer dizer que eu nunca vou poder usar um ácido que gere agressão? Não é isso que eu falei. Para nós iniciarmos o tratamento, nós precisamos entrar com ácidos mais suaves, buscando recuperar a função barreira e estabilizar essa pele, para num segundo momento você utilizar ácidos que gerem uma ação mais intensa. Se você já de cara já entrar com um peeling que gera uma inflamação maior, a resposta vai ser um rebote. Então, esse é o primeiro lema que eu quero que vocês guardem na cabeça de vocês. Bom, por que aumenta o risco de rebote quando eu uso ácidos? Agora vamos esquecer os ácidos e vamos olhar para a mancha, Só para vocês lembrarem, eu tenho certeza que vocês já sabem isso de cor e salteado, porque vocês fizeram o curso gratuito à base, por isso que nós estamos falando muito de anatomia, não vou entrar nesses detalhes. Lembra da epiderme? Eu não tenho o queratinócito e o melanócito? Nós vamos agora olhar para essa célula dendrítica chamada melanócito, porque é essa célula que vai sintetizar a melanina. É essa célula que vai formar o melasma na face do seu paciente. Olha ela aí, ó. Aí você vai falar assim, nossa, que monte de bolinha é essa? Calma aí que nós vamos avaliar e analisar essas bolinhas, tá bom? O que eu tenho aí em amarelo é o melanócito, que parece com uma mão espalmada, com vários dedinhos, vários dendritos, ok? Do ladinho dele, eu tenho um queratinócito, porque é o queratinócito que recebe a melanina para se proteger da luz do sol, tudo bem? Então, essas duas células aí, elas vão andar lado a lado, elas são íntimas, elas se comunicam muito proximamente. Uma célula conversa com a outra. Mas, Márcio, como que a célula conversa com a outra? Eu não estou vendo boca no queratinócito, nem no melanócito. Olha que interessante, hein? Uma célula conversa com a outra célula de qualquer parte do nosso corpo, liberando pequenas substâncias, pequenas proteínas pequenininhas, bem pequenas mesmo. E essas proteínas, elas carregam uma informação. Elas levam uma determinada informação. Nós chamamos essas proteínas de quimiocinas. São pequenas proteínas que levam uma informação, tudo bem? Então, quando o queratinócito quer conversar com o melanócito, ele joga uma dessas proteínas em direção ao melanócito, joga uma dessas quimiocinas. E essa quimiocina, para levar a informação para o melanócito, até para ele saber o que o queratinócito quer, ela precisa se ligar, ela precisa se acoplar a um receptor. Esse receptor faz a leitura da informação e passa essa informação para o melanócito. Lá no núcleo, o melanócito processa essa informação e leva adiante a sua função, tudo bem? Então, ó, uma célula conversa com a outra através da liberação de pequenas proteínas, ok? E essas proteínas definem uma ação. É como se eu mandasse a célula executar uma função. Quais são as quimiocinas que nós temos no nosso corpo? Existem várias, desde interleucinas, hormônios, citocinas, inclusive neurotransmissores. Todas essas substâncias são utilizadas pelo nosso corpo
para gerar a comunicação. Por isso que a gente consegue executar as nossas funções, tudo bem? Parte importante que eu quero que vocês tenham agora olhando essa imagem. Cada bolinha dessa verdinha que está na membrana do melanócito é um receptor diferente, é uma fechadura diferente que só vai ser acoplado uma chave específica, ou seja, uma informação específica que pode vir de várias origens. Pode vir do queratinócito, do fibroblasto, da corrente sanguínea, de outras células para determinar uma ação no fibroblasto, no melanócito, ok? Tudo bem? Então, ó, nós temos um monte de bolinhas ali e um monte de receptores para receber essas informações que podem vir não só da epiderme, como da derme também. Tudo ok? Dando para acompanhar até aqui? Então, vamos lá, que agora a parte bem importante. O que o melanócito sabe fazer? Apenas uma coisa. Ou ele produz uma quantidade de melanina normal, ou seja, você já pré-determinou essa produção geneticamente, pelos seus genes, ou ele pode aumentar essa síntese de melanina. Ele pode produzir mais. Basta que ele seja solicitado. Então, o melanócito não vai simplesmente acordar, hoje eu acordei animadão, vou manchar a pele desse paciente. Não, não é assim. Ele só aumenta a síntese, a produção de melanina, quando ele é solicitado. Existem duas maneiras de você solicitar o melanócito a produzir mais melanina. Quando você causa uma injúria muito intensa na pele, por exemplo, uma pancada, uma queimadura, um corte, um ácido muito agressivo, a resposta pode ser aguda e imediata. Toda a melanina que tiver dentro do melanócito, ele joga para fora da sua membrana e mancha aquela região. A outra maneira é o melanócito ser sinalizado de forma contínua. Todo dia o queratinócito ou qualquer outra célula está pedindo para o melanócito produzir mais melanina. Aí você vai falar assim, por que isso acontece? Porque o seu paciente está tomando sol todo dia. Seja na praia, no esporte, na piscina, na hora do almoço, o paciente se expõe ao sol com muita frequência, sem a proteção adequada, e o queratinócito, para se proteger da radiação ultravioleta, pede, chama, implora para que o melanócito produza mais melanina. Como que ele faz isso? Através da liberação de mediadores inflamatórios, de quimiocinas, que vão se ligar nessas bolinhas, que são os receptores. O melanócito entende o chamado, ele passa a produzir mais melanina. Ok? Tudo bem até aí? Deu para entender essa analogia? A gente vai esclarecer um pouco melhor, tá? Agora, eu vou explicar para vocês o embasamento científico da mancha aparecer e não desaparecer. Tudo bem? Então vamos lá. Você entendeu que quando o paciente toma muito sol, se expõe muito à radiação ultravioleta, o melanócito recebe muito chamado, e toda hora ele recebendo muito chamado, ele entende que ele precisa produzir mais melanina, perfeito? Bom, muito bem. Por que isso acontece? Porque esses receptores específicos que recebem esse chamado de pedido de ajuda proveniente do sol são receptores do tipo G, do tipo proteína G. Eu não vou explicar o que a proteína G faz, mas eu vou dar a ação final desse estímulo. Toda vez que você tiver estímulo nesses receptores específicos que contêm a proteína G como acoplador, esses receptores são do tipo adaptativos. São receptores adaptativos. Então vamos lá. Queratinócito, tomando muito sol, pediu ajuda todos os dias para o melanócito. E a ajuda é exatamente ligada a esses receptores
que são do tipo adaptativos. O que isso quer dizer, trocando em miúdo? De tanto solicitação que o queratinócito faz, devido à exposição ao sol, esses receptores são capazes de mudar a ação dessa célula, de tornar esse melanócito um melanócito normal e transformá-lo num melanócito hiperativo. Essa capacidade que o melanócito tem de se adaptar a essa reação que está acontecendo devido ao sol é uma capacidade muito importante do nosso corpo, não só do melanócito. Vou abrir um parêntese para te dar outros exemplos de células que agem da mesma maneira que o melanócito, perfeito? Exemplo, célula muscular estriada esquelética, célula do músculo. Quanto mais você pratica academia, faz exercício de repetição com peso, mais essa célula cresce, mais essa célula hipertrofia, pois ela contém receptores específicos para essa sinalização. O que você está falando para o seu músculo quando você vai na academia? Você está falando que ele precisa se movimentar, aumentar a carga de peso para essa célula ficar grande. Segundo exemplo, neurônio. O neurônio contém esses mesmos receptores tipo proteína G. Quanto mais sinapses nervosas você faz com os seus neurônios, mais esses neurônios se desenvolvem. É óbvio. Quanto mais você estuda, mais fácil a informação transita pelos seus neurônios. Nós chamamos isso de plasticidade, a capacidade da sua célula de se adaptar para o melhor. Aí você vai falar assim, mas Márcio, o melanócito, quando ele se adapta para o melhor, ele coloca uma mancha no rosto da minha paciente. Exatamente. Quando o melanócito faz isso, coloca uma mancha na pele da sua paciente, ele está fazendo o seu melhor. Ele está dando o máximo de proteção para essa pele possível. Quem é que está fazendo errado? O seu paciente que está tomando sol. O seu paciente que se expôs ao sol durante anos sem proteção, achando que uma pele bronzeada fica bonita, mas chega um momento em que o melanócito responde a essa agressão de forma definitiva. Então, a resposta fisiológica e bioquímica para o fato das manchas serem resistentes é exatamente porque no melanócito, assim como o neurônio, assim como a célula do músculo estriado esquelético, conseguem se adaptar às intempéries do meio. Então, o melanócito é uma célula adaptativa, ela sempre vai se adaptar de acordo com a resposta do meio ambiente, que, em resumo, é uma exposição prolongada. Depois que a mancha se formou, eu consigo regredir essa mancha? Extremamente difícil, mas pode acontecer. Pode acontecer do paciente entrar numa espiral de usar sempre protetor solar, entrar numa espiral de diminuir a exposição ao sol, fazer os tratamentos adequados e essa mancha pode regredir. Opa, agora eu já animei. Calma, que eu vou te desanimar de novo. Além desses receptores de proteína G, nós temos outros receptores específicos também na membrana do melanócito, que não são receptores adaptativos, tá, pessoal? São receptores de resposta imediata. Então, vamos lá. O receptor tipo G vai tornar o melanócito adaptado àquele sol constante e ele vai produzir mais melanina, ok? Esses receptores que estão circulados aí agora são receptores do tipo tirosinoquinase. São receptores que têm uma resposta rápida. O que eu estou dizendo com isso? Que dependendo do estímulo do meio, o melanócito pode responder de forma aguda. Vamos entender isso melhor. São receptores, por exemplo, receptores de inflamação. Toda vez, então, que o seu melanócito, que é hiperativo, sofrer uma ativação desses receptores de resposta imediata, eles podem ativar o melanócito temporariamente para dar um pico
de liberação de melanina. É o que a gente tem quando existe uma resposta de hiperpigmentação. É aquele paciente que vem com um tratamento maravilhoso e, de repente, ele volta a mancha inteira. Quais são as situações que podem ativar esses receptores de ação imediata? Uma exposição aguda ao sol, calor, fatores inflamatórios, por exemplo, um peeling muito agressivo, um microagulhamento muito agressivo. São receptores ligados ao estresse do indivíduo. Então, o indivíduo se estressa, fica deprimido, passa por uma situação pessoal, né, que acaba abalando o sistema nervoso, você tem uma descarga, né, muito intensa de um nível de estresse mais alto, essa mancha pode vir a aumentar, pois é uma ação direta. Então, vamos lá. A mancha está lá. Então, eu tenho duas formas de ativar essa mancha. Uma forma adaptativa, que vai deixar ela super difícil de sair, sim. E uma forma imediata, que eu vou cuidando do paciente na mão, carrego ele no colo e, de repente, ele esquece de passar o protetor, entra no carro quente, toma um banho quente, vai no cabeleireiro com o calor do secador, aquela mancha volta? Sim. A explicação fisiológica bioquímica, pois o melanócito possui esses tipos de receptores de resposta imediata. Então, teoricamente, pessoal, o paciente que tem mancha é um paciente complicado. É um paciente complicado no sentido de que você pode conduzir o tratamento da melhor maneira possível, mas ao menor deslize, ao menor vacilo, isso pode tudo ir por terra, porque a característica dessa célula é assim. Essa célula foi criada por Deus para ser dessa maneira. Se você sair da área da estética e for olhar para a área da sobrevivência, isso é muito bom, porque se o melanócito consegue aumentar a proteção produzindo mais melanina, você aumenta a sobrevida. Você diminui, inclusive, o risco de carcinogênese, o risco de câncer de pele. Ah, Márcio, mas esteticamente não é bonito. Ok. O que nós fazemos, então? Primeiro passo, tirar todas as ações que ativam e estimulam o melanócito. Fugir do sol, usar protetor solar, sair de ambientes quentes, evitar qualquer substância que cause uma inflamação mais intensa na pele, restabelecer funções barreiras da pele com hidratação, calmantes, anti-inflamatórios não esteroidais, como o alfa-bisabolol. A gente precisa cuidar dessa pele para ela ficar calma, exatamente isso, para que nós tenhamos mais controle no melanócito. Segunda estratégia, tirar aquela melanina dali, fazer com que essa melanina saia, que está formando a mancha. Terceira estratégia, diminuir ao máximo a atividade dessa célula. Como que a gente diminui a atividade dessa célula? A gente faz justamente a utilização de quê? De clareadores, de despigmentantes. O que os nossos clareadores de uso home care vão fazer com esse melanócito hiperativo? Diminuir a velocidade de fabricação de melanina. Uma vez me perguntaram, Márcio, eu vou usar a hidroquinona, ela mata o melanócito. Ela pode causar a morte, mas a função dela é diminuir a atividade de produção da melanina. A hidroquinona, num primeiro momento, faz isso. Ela é uma inibidora da síntese de melanina. Ela não mata o melanócito, ela não causa uma lesão na célula de início. Ela diminui o ritmo de produção. O alfa-arbutin faz isso também, o ácido cógico, a niacinamida, o ácido fítico. Os despigmentantes em geral, eles tendem a diminuir o ritmo de produção. Se eu estou produzindo 100 melanina por dia para dar aquela mancha, eu vou usar despigmentantes para diminuir essa produção para 80, 70. Ah, eu quero um clareador que zere a produção de melanina. Vai ficar uma mancha branca. A gente não quer acabar com a produção de melanina. Eu quero diminuir o ritmo de síntese dessa célula. Ok? Tudo bem? Fala para mim. Deu para pegar essa ideia? Eu quis trazer uma visão celular, uma coisa que você não vê muito por aí, tá bom?
Para que isso? Para você, profissional da estética, não criar falsas expectativas. Trabalhar com clareamento de mancha, de maneira geral, é extremamente complexo e trabalhoso. O clareamento da mancha, ela não se dá com um mês, uma semana, é contínuo, tá? É contínuo. Lembre-se que esse melanócito, para formar essa mancha, ele precisou de anos de exposição, de estímulo do sol, para ele se transformar numa célula hiperativa, ok? Bom, vamos diferenciar então o epidérmico, dérmico e misto, até para vocês entenderem como que essa mancha é formada e em qual nível ela está. Até para você entender se o peeling vai ser uma alternativa melhor nessas circunstâncias, ok? Então vamos lá, ó. Aqui eu tenho a imagem da minha pele. Primeira linha lá, o extrato córneo, igual uma colmeiazinha de abelha, formado por queratinócitos mortos, ok? Queratinócitos compactados, cheios de queratina. Logo abaixo, num rosinha mais escuro, formando essa ondulação, eu tenho a epiderme, e na base da epiderme eu tenho os melanócitos, aonde eles se localizam. E na parte inferior eu tenho a derme. O que eu encontro na derme? Fibroblasto, vaso sanguíneo e matriz extracelular, que tem o quê? Tem colágeno, elastina e ácido hialurônico, de uma maneira geral, ok? Quando esse meu paciente toma sol, esse sol emite uma radiação ultravioleta, que vai atravessar a epiderme e vai chegar até o melanócito. O próprio queratinócito vai comunicar ao melanócito, que está ali ó, na base da junção dermoepidérmica, que está sofrendo o ataque da radiação ultravioleta. Nesse caso aqui, eu estou mostrando a UVB, ok? B de bola. Quando isso acontece, o queratinócito estimula o melanócito através daqueles receptores de ação imediata e de ação adaptativa a sintetizar mais melanina. Essa melanina, então, vai pigmentar as regiões, pode ser da hora, vai pigmentar as regiões aonde essa pele sofreu a ação do sol. Por que o melasma é mais frequente na face? Na região aqui do zigomático, supralabial, da testa e no nariz, porque é onde o sol incide com maior intensidade. Você não vai ver um melasma na barriga, muito difícil, raramente você vê no pescoço ou na região dos braços. Tudo está relacionado a quê? Ao quanto você expõe essas regiões ao sol. Então, quando a resposta é a deposição de melanina na parte superior da pele, na epiderme, essa é uma resposta principalmente à radiação UVB de bola. Por que isso é importante? Porque isso vai trazer uma característica da mancha em relação ao comportamento do seu paciente. Pacientes que se expõem muito ao sol nos horários entre as 10 e as 4 horas da tarde, é o horário onde a gente tem a maior incidência da radiação UVB de bola, são pacientes que tendem a desenvolver um melasma epidérmico mais superficial. Por quê? Porque a luz UVB só consegue penetrar na epiderme. Ela não consegue atravessar até a derme. Então, ela vai atacar justamente essa região superior. E aí, esse paciente, ele vai precisar de uma proteção mais externa. O melasma epidérmico, aquele melasma mais acastanhado, aquela mancha mais escurecida. Isso mostra que o comportamento desse paciente é de quê? De tomar sol em poucos períodos, mas com uma intensidade muito alta. É aquele paciente que mora na praia ou vai para a piscina, que fica a semana inteira em casa, no trabalho, mas quando chega o sábado e o domingo, torra no sol, fica na piscina, fica lá tomando sol o tempo inteiro. É o perfil, não é uma regra, tá, pessoal? Não é uma regra, mas é um perfil
que vai trazer um melasma mais epidérmico, ok? Bom, e o melasma dérmico? A mesma coisa, tá? No melasma dérmico, a luz UVA de amor é a principal responsável, pois ela atravessa a epiderme toda e chega lá na derme. Lá na derme, ela gera radical livre. O que é o radical livre? O radical livre é uma molécula instável, tá? Ela é formada quando ela recebe energia. Nesse caso, a energia é oriunda da UVA. Então ela fica excitada, ela fica uma molécula com muita energia e ela precisa se estabilizar. Aonde que ela se estabiliza? Nas estruturas da nossa pele, na membrana do fibroblasto, no colágeno, na elastina. E isso acaba gerando lesão. Ó, grava. Lesão é sinônimo de inflamação. Toda vez que você produz muito radical livre, porque tem UVA penetrando na sua derme, você vai gerar lesões na derme. E essas lesões sinalizam para a inflamação. Ora, se tem inflamação, estresse oxidativo e radical livre na derme, o que o melanócito vai fazer? Ele vai receber uma sinalização de quem? Da derme. O fibroblasto vai pedir ajuda a ele. Por quê? Porque a melanina, pessoal, ela tem ação antioxidante e anti-inflamatória. E aí essa célula que está jogando a melanina para cima começa a jogar para baixo. Começa a jogar a melanina para a derme. Na derme, essa melanina vai combater os radicais livres, vai neutralizar os radicais livres. Depois que a melanina fica oxidada ali na derme, ela não fica ali vagando, perdida por ali. Ela sempre vai ser fagocitada por duas células. O fibroblasto, que é esse rosinha aí, ó, célula bonitona, e o macrófago, e eles guardam essa melanina dentro deles. O que vai acontecer então? Você tem uma mancha com um padrão mais acinzentado, mais azulado, que é de difícil remoção, pois ela está presente dentro de células que não morrem com facilidade. Fibroblasto dura aí de 8 a 14 anos, então essa melanina fica guardadinha lá no seu interior. Bom, qual é o padrão do paciente que tem melasma dérmico? É o padrão daquele paciente que não toma o pico de sol do final de semana, mas ele toma um pouquinho de sol todos os dias, pois a radiação UVA de amor, ela está presente da hora que o sol nasce até a hora que o sol se põe. Então é aquele pouquinho de sol que vai trazer uma ação cumulativa. É a luz ultravioleta responsável pelo fotoenvelhecimento da pele. E remover essa melanina daí é difícil, hein? Vamos para a nossa terceira situação, que é a mais frequente, a mais comum. Melasma misto. O melanócito sofre a ação da luz UVB e joga a melanina para a epiderme, e também da luz UVA, jogando melanina para a derme, aonde vai se alojar dentro das células. Esse é o padrão de mancha mais frequente no Brasil. Mais de 50% do melasma, da incidência e da prevalência do melasma no Brasil é do tipo misto, que é aquele paciente que toma um pouquinho de sol todos os dias e no final de semana toma o sol à noite, o dia inteiro, a noite toda, né? Toma o sol o dia inteiro. Então é o paciente que se expõe deliberadamente ao sol. Márcio, quais são os fatores que podem agravar essa situação num paciente com melasma? Deu para entender que o sol é o vilão? Ele é o principal, mas o estrógeno, que é o hormônio feminino, tem uma ação anabólica no melanócito. Toda mulher tem estrógeno. Se tem estrógeno, o melasma vai ser ativado? Não. Então, olha só. Toda mulher tem estrógeno, mas nem toda mulher terá melasma pelo fato de ter o estrógeno. Quais são as mulheres que vão ter melasma e que serão sensíveis ao estrógeno? Aquelas mulheres
que tiverem uma pré-condição, um componente genético que dá a ela essa sensibilidade. Então, o estrógeno, o hormônio feminino, vai ser um complemento a mais para gerar a mancha. Tem o sol e tem o hormônio também contribuindo para essa mancha ficar mais resistente. Por exemplo, mulheres fototipo 4 que fazem ou fizeram uso de contraceptivos e na gravidez a mancha apareceu ou se tornou resistente. Esse tipo de padrão são mulheres que são sensíveis ao estrógeno. É um hormônio que vem pela corrente sanguínea, é um hormônio que faz a melanina descer para a derme, é uma mancha mais resistente, o hormônio é circulante. Então, é um caso mais intenso. Outro exemplo, pacientes estressados psicologicamente, fisicamente, ou pacientes que vêm de inflamações recorrentes, por exemplo, desbiose, hipertensão, diabetes não controlada. Isso deixa o ambiente do organismo mais inflamado. E essa inflamação vai chegar aonde? Vai chegar na pele, como todo órgão. E essa inflamação vai requisitar a ativação de mais melanócitos. Então, o vilão é o sol? É. Mas existe um conjunto de outros fatores. Olha eles aqui. Hormonais, medicamentosos, o fundo vascular, por onde vem a inflamação sistêmica, a solicitação do fibroblasto para trazer essa melanina para a derme, o próprio queratinócito enviando estímulos. Quando o melanócito está hiperativado, se gerarmos uma lesão muito intensa no queratinócito com peeling, por exemplo, agora que está a ligação com a aula, tá? E fica mais fácil dessa melanina ser depositada, piorando essa mancha. Por isso que quando você tiver um paciente com a mancha, você tem que olhar para ele com esse retrato. Qual dessas setinhas que está estimulando o melanócito com maior intensidade? Eu não sei. A gente não sabe. Eu não consigo te dizer qual é o receptor que está sendo estimulado em cada paciente. O que nós fazemos então? A gente vai trabalhando por etapas. Nós começamos com um tratamento, selecionamos os despigmentantes, vamos atuando com o paciente e vamos avaliando as respostas. Quem trata a mancha sabe, tem paciente que responde super bem, tem paciente que não responde e bate aquela frustração sua como profissional e do paciente também, porque a mancha não regride. E sim, é extremamente difícil. Por isso que esse contexto que está aqui na sua frente precisa ficar claro na sua mente. Primeiro passo para você cuidar de um paciente com mancha é abolir, é extirpar, é zerar o contato com a luz ultravioleta. Esse paciente tem que usar protetor solar, tem que usar boné, tem que usar chapéu, tem que evitar ir ao sol. Ah, Márcio, mas o meu paciente não vive sem a praia. Tudo bem, você vai sentar com ele e vai explicar que o seu tratamento não vai surtir o efeito desejado por conta desse comportamento. Porque senão dá incompatibilidade, né? Não dá muito certo. Então você tem que deixar isso muito bem claro. Tirou o componente solar, recupera essa pele primeiro. Busca uma hidratação, busca usar calmantes, ativos como alfa-bisabolol, né, aloe vera, ativos calmantes para a pele. Organizou essa pele, tudo ok? Começa um tratamento com os ácidos e despigmentantes. Lembre-se, sempre do menos para o mais. Sempre dos ácidos mais suaves para os ácidos mais potentes. Um detalhe você precisa ter em mente também. Por que eu não posso entrar diretamente com um peeling mais agressivo? Márcio, por que eu não posso fazer um peeling de ata, já que ele remove toda a epiderme? Quando você estressa demais a pele, e aí o estresse é sinônimo de lesão, esse estresse pode ativar um sistema muito bem elucidado, ó, a imagenzinha da direita, ó, da epiderme, um sistema de resposta ao estresse da pele. Esse sistema, ele fica alerta em todas as pessoas, independente do fototipo. Desde o fototipo 1 até o fototipo 5.
Porém, esse sistema responde mais fácil no fototipo 3 para cima. O que esse sistema faz? Toda vez que houver um estresse na minha pele, exemplo, picada de inseto, queimadura, feridas, ácidos que geram necrose, jato de plasma que causa uma queimadura na pele, esse estresse pode sinalizar tanto para o queratinócito quanto para o melanócito para a síntese de mais melanina. Por que quando eu estresso a pele, o melanócito é recrutado a sintetizar mais melanina? Ela não tem ação anti-inflamatória e antioxidante e estabelecer a função barreira? Ela não é uma proteína de proteção? O melanócito não protege a nossa pele com melanina? Ora, frente a um estresse, ele vai colocar a melanina para proteger a nossa pele. Nada mais natural do que isso. Então, extremo cuidado com esse tipo de procedimento, ok? Em peles que já tem mancha ou que ainda não tem a mancha, mas são fototipos com o melanócito mais ativo. 4, 5, são peles que tendem a responder mais, ok? Já fica a minha dica, tudo bem? Extremo cuidado com peelings que geram frosting. Quais são eles? Nós vimos na primeira aula. ATA, ácido tricloracético, e o fenol, pois eles causam um estresse na pele e pode ativar esse sistema de resposta à nossa pele, que é uma resposta adaptativa, ok? Então isso tem que ficar sempre na cabeça de vocês. Se essa pele já está inflamada, porque o paciente está estressado, porque o paciente tem um distúrbio de base, ou porque o paciente realmente tem uma inflamação na pele, o melanócito vai pigmentar, ele vai jogar essa melanina para fora. Quais ácidos, então, que eu preciso evitar? Ácidos que geram necrose e retração, ácido tricloracético e fenol. Eu contraindico esses ácidos, por quê? Porque eles geram estresse. Mas eu vi uma profissional que postou um peeling de ATA e o melasma clareou. É uma paciente dentro de um rol de muita frustração. Digo isso porque as intercorrências caem muito para mim e a maioria delas está ligada a esse tipo de peeling. Não quero que você passe por isso, tá? Então eu não recomendo que se faça esse tipo de peeling nesses pacientes. Quais ácidos você precisa moderar, usar com parcimônia, naquele momento que você, assim, tá na linha entre a pele manchar mais ou clarear bem? Gessner e Gessner modificado são ácidos queratolíticos, camada dependente, que tem uma ação muito intensa na pele. Causa uma ardência muito intensa, pois a ação dele, da epiderme, tá bom? A ação dele na epiderme é muito intensa, então tem que ter muita cautela em usar o Gessner em paciente com mancha. Eu já vi muito caso de intercorrência com Gessner e Gessner modificado. Alfa-hidroxiácidos com pH muito baixo, de 1 abaixo de 1. Glicólico, pirúvico, lático. Mandélico não consegue chegar abaixo de 1. Esses três tem que tomar cuidado se o pH estiver muito baixo. Então, como que nós vamos trabalhar? Ácidos que tenham segurança para a pele. Peeling de ácido gálico, o ácido retinóico, mas o retinóico não é já entrar usando a 10%, deixando 8 horas não, tá? Retinóico é concentração dependente e tempo-hora dependente. Vai fazer um peeling de retinóico no seu paciente, usa a menor concentração que você tiver e deixa o menor tempo possível para ver como essa pele vai reagir. Depois, à medida que o tratamento for evoluindo, você vai aumentando essa concentração. Alfa-hidroxiácidos com pH acima de 2, 2,5, que a esfoliação é mais suave. A retirada da melanina da pele é mais suave. Busque ácidos para início de tratamento à base de gluconolactona, à base de vitamina C, de ácido ferúlico ou até mesmo os peelings enzimáticos, que são mais suaves, mais superficiais, trazem uma calmaria para essa pele, uma hidratação mais intensa
e a partir daí você vai evoluindo para ácidos um pouco mais agressivos, tudo dependendo da resposta. Fiz um peeling de gluconolactona, a pele do meu paciente ficou super hiperêmica. Nossa, gluconolactona quase não dá hiperemia na pele, é sinal que a pele do paciente é sensível. Lembra da aula 2? Vai mais devagar ainda. Paciente com pele sensível e com melasma, a chance de você ter irritação é muito grande. Talvez o ácido nem é uma boa opção. Você vai trabalhar só com o home care, tudo bem? Então, avaliar essas informações é um passo importante para você que quer começar a trabalhar com peeling e com ácidos. Muito bem, terminamos a segunda parte da aula. Guardem as perguntinhas, hein? Primeira parte, nós começamos a nossa live. Segunda parte, eu trouxe para vocês a terceira aula do nosso curso. Acabou a aula. Agora, eu vou apresentar a elite dos peelings para vocês. Vou apresentar a turma 7, a abertura da turma 7 da elite dos peelings, ok? Ok? Depois que eu terminar de apresentar, tem bastante coisa, então quem quiser conhecer a elite dos peelings, fique aqui. A aula acabou, tudo bem? Eu vou apresentar agora a comunidade elite dos peelings para vocês. Depois, eu vou responder as dúvidas da aula 1, aula 2 e de hoje. Então, guarde as perguntinhas para depois. Agora, deixa eu trabalhar aqui, ó. Trabalhar aqui na apresentação. E, por último, eu vou dar a última palavra-chave para você concorrer ao jaleco. Tudo bem? Pessoal, abrem-se hoje, com muito prazer e muito orgulho, a primeira turma de 2023 da Elite dos Peelings, tá? A Elite dos Peelings é a minha comunidade, tá? A minha comunidade de curso online em que eu trago todo o conteúdo da área de peelings. Na verdade, a proposta da Elite, a princípio, era essa. O que aconteceu no decorrer de 2022? Nós fomos inserindo outros conteúdos na comunidade. Então, de um curso só de peelings, virou um curso totalmente voltado para a área da estética. Por que eu mostro isso para vocês? Porque você tem uma decisão, tá? A decisão é você dar prioridade àquilo que você acha que é mais importante. A minha prioridade sempre foi o conhecimento. Porque o conhecimento, ele abre portas, ele te traz a chave para você escolher aonde você quer ir. Qualquer um desses carros aqui te leva para o seu destino final. Quando você está começando, realmente você precisa começar com um carro menos potente, andar numa velocidade menor, para que você não tenha um acidente, uma intercorrência. À medida que você vai criando conhecimento, adquirindo conhecimento, e trabalha numa vida que é um curso, e entender. E sente a necessidade de tratar a pele do paciente no consultório. Da pele, o melanócito volta a sintetizar a melanina em velocidade máxima. Por isso que quando você suspender a hidroquinona, você precisa entrar com um outro despigmentante. O alfa-arbutin é uma boa opção. Você não pode deixar essa pele em tratamento desassistida. Se você parar o tratamento sob qualquer hipótese, a mancha vai voltar. É a tendência do melanócito, ok? Gabi já quer a viseira. Gabi, eu vou levar para você e vou entregar em mãos, tá? Você vai ser a única que vai entregar em mãos, né? Porque eu e a Gabi, a gente dá curso juntos, né? Qual peeling você recomenda em melasma com calores menopáusicos? Bom, para a pele menopausada e que tem mancha, sem dúvida, o ácido retinóico é a melhor opção. Além de clarear, dispersar a melanina, ele vai melhorar a textura da pele, vai melhorar a síntese de colágeno, vai reestruturar a pele como um todo, hein? Então, fica aí a dica, ok? Muito bem. A Samantha merece a viseira também. Samantha merece a viseira. Pode deixar que eu vou dar um jeito aí, tá? Samantinha, gente boa.
Professor, pode fazer retinóide? A melanose já é uma mancha pequena circunscrita, tá? Circunscrita. Ó, eu sempre mostro minhas melanoses aqui, ó. Ó, isso aqui é uma melanose, tá vendo? Ó, 1, 2, 3. Eu tenho essas 3 aqui comigo, tá? Vou morrer com elas. Eu clareio, elas escurecem. Clareio, elas escurecem. Não tem jeito, tá? Para acne, qual a porcentagem do tioglicólico? Tioglicólico, 10%. Você vai aplicar em cima das manchinhas, onde estiverem roxinhas, deixa 10 minutos e remove. Tioglicólico é um quelante de íon ferro, hein? Quelante de íon ferro, muito bom. Ok, pronto, já respondi aqui, deixa eu ver. Peelings de fenol, a professora Gabi, estava no janeiro, no verãozão, desde que o paciente, né, acompanha, ok? Muito bom. Estamos quase chegando aqui no final. Fototipo o retinóico é para qualquer fototipo, ok? Ó, aqui é perigoso, hein? Aqui é perigoso. Fototipo 4, ou seja, paciente com alta produção de melanina. Melasma em asa de borboleta. Pode fazer um ATA, uma camada? Eu não recomendo, hein? Eu não recomendo. Mesmo que você faça uma camada mais suave, o ATA estressa muito a pele. Eu não iria por esse caminho, tá? Pode ser que não dê nada, mas a chance de dar alguma coisa é muito grande, tá? Podemos associar gluconolactona com azelaico? Claro, claro. Gluconolactona 30%, aplica uma camada na pele, espera 10 minutos e vem com ácido azelaico depois por cima 30% e deixa 6 horas. Fica muito legal, tá? Muito legal. Melasma dá algum tipo de coceira? Não, não dá esse tipo de ação, hein? Não dá esse tipo de ação. Ó, o Jorge falou que já fez a inscrição. Ô, Jorge, gostei desse chapeuzinho, hein? Bacana, tá? Cloasma tem cura? Cloasma é o melasma gravídico, tá? É a mancha mais difícil de tratar por conta do fundo hormonal. Tem gerenciamento, mas, né, a cura é difícil de você afirmar, ok? Professor, é seguro para grávidas e lactantes? Grávidas sempre consultar o médico, ok? Antes de fazer qualquer procedimento, o médico é que acompanha para ver se ele autoriza ou não. Lactante, sim, o Detox Pill pode ser usado que não tem risco nenhum, ok? Muito bom. Muito bom. Tem bastante perguntinha aqui repetida. Qual o veículo para o ácido tioglicólico? O veículo para o ácido tioglicólico. Cadê? Não apareceu? Tá aqui. Opa, já me inscrevi também. Bacana, obrigado. Qual o veículo do ácido tioglicólico? Gel. Gel aquoso, tá? Gel aquoso. Simone já se inscreveu. Obrigado, Simone. Vamos juntos. Eu sei qual que é. Eu sei qual que é. Aí, qual que era a pergunta mesmo, que eu não tô lembrado? Bota a pergunta aí de novo, do peeling de Hollywood. Qual que é? Como tratar hipercromias causadas por peelings? Aí não é uma hipercromia, é uma hiperpigmentação pós-inflamatória. A hiperpigmentação pós-inflamatória, todas são reversíveis. O tratamento é home care. Em consultório, o laser vermelho ajuda muito a desinflamar a pele para que a resposta do home care seja mais efetiva. Em média, demora de 1 a 3 meses para essa mancha desaparecer e voltar ao normal, mas elas são reversíveis, tá? São reversíveis sim, ok? Nem o azelaico nem a gluco são pHs dependentes, então não se preocupe com isso, pois não são pHs dependentes. Estou no início do curso de estética, posso mandar manipular os peelings que aprenderei no curso? Para manipular os peelings precisa ser profissional, tá?